Olá, tudo bem? Esse é o Papo Católico, eu sou Daniel. Hoje nós vamos falar de 5 santos que viram Jesus pessoalmente. Sim, não foi somente uma visão, não foi somente um sonho. Eles viram e conversaram, muitos deles conversaram com Jesus pessoalmente. Antes de começar esse Papo Católico, queria dizer para você que isto são revelações privadas e que você não é obrigado, como católico, a acreditar nas revelações privadas. E que a gente deve ter muito cuidado com as revelações privadas, porque na internet existe muita coisa escrita verdadeira e muita coisa escrita que não é verdadeira. Então devemos sempre checar os fatos antes de divulgá-los. É importante que você saiba que a revelação pública, a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja, a tradição da Igreja, está acima das revelações privadas. Bem, vamos lá. O primeiro santo que teve uma experiência com Jesus é São Pio de Petrotina, um santo recente. Você encontra fotos dele no Google, você acha filmes dele no Google. Inclusive tem um filme muito interessante sobre a sua vida. São Padre Pio foi um frei capuchinho que tinha diversos dons. Bilocação, conseguia ler a mente das pessoas na confissão, as pessoas não precisavam conversar com ele. Teve dom de milagres, teve combates terríveis com o demônio. São Padre Pio, vale a pena você conhecer a história desse santo, viu a primeira vez Jesus em 1911, quando ele vivia no convento de Venafro, na Itália. O santo, de maneira repentina, caiu num profundo êxtase quando o menino Jesus apareceu para ele. Mas Jesus apareceu de uma maneira bem ímpar, bem particular, já que apareceu com os estigmas da crucificação. Para alguns, acreditam que esta foi uma mensagem especial para Padre Pio, porque Padre Pio sempre via a relação entre o nascimento de Jesus e a festa da Páscoa e da ressurreição. O segundo santo que teve uma experiência pessoal com Jesus foi um santo muito querido aqui no Brasil, que a gente chama de Santo Antônio de Pádua. Porém, o que muita gente não sabe é que esse santo falava português. Esse santo nasceu em Portugal. Santo Antônio tem diversos milagres também. Por exemplo, ele faz um burro se ajoelhar diante da Eucaristia. Ele toma uma sopa envenenada que não lhe faz mal. E faz isso para a conversão de uma pessoa. Ele faz muitas e muitas curas, muitos e muitos prodígios. Dizem que Nossa Senhora apareceu para este santo oferecendo Jesus nos seus braços. E Jesus aparece para ele. E isso é perfeitamente possível, porque o corpo glorioso, ele é mutável, ele não é, você pode aparecer da maneira que você quiser quando você tiver um corpo glorioso. Nossa Senhora aparece com o menino Jesus no colo. Dizem que o menino Jesus esticou os bracinhos para Santo Antônio, abraçou o pescoço do santo e aparece e foi para o colo de Santo Antônio. Por isso, as imagens de Santo Antônio, algumas imagens de Santo Antônio aparece com o menino Jesus no colo. Um outro santo que também tem uma devoção popular no Brasil muito forte e que teve uma história pessoal com Jesus, ou seja, viu pessoalmente Jesus, teve a graça de ver Nosso Senhor, foi São Cristóvão. São Cristóvão tinha o nome de Réprobo. E São Cristóvão era muito forte, era um homem guerreiro, ele era contratado para combater por alguns reis. Ele vinha da linhagem dos cananeus, da Cananéia, ele era muito forte. E raramente ele perdia batalhas. Portanto, ele não queria servir somente um único rei. Ele era contratado para as guerras, para as batalhas. Mas um dia algo perturbou a mente de São Cristóvão. Enquanto ele servia o rei de Canaã, ele se deu conta que ele deveria trabalhar e servir somente o maior rei de todos, o mais poderoso. E começou a buscar quem seria essa figura. Encontrou um rei mais forte e passou a servi-lo. E uma das festas do reinado do rei, durante a festa, algumas cantigas e canções estavam sendo cantadas para o rei e continham em sua letra citações claras ao demônio. Toda vez que o demônio era citado, o rei fazia o sinal da cruz. Isso intrigou São Cristóvão. São Cristóvão perguntou ao rei do que se tratava aquele sinal. E o rei disse que era uma proteção contra qualquer má intenção ou coisas ruins vinda do inimigo.
E isso tocou profundamente o coração de Santo Antônio, de São Cristóvão. Sendo assim, Cristóvão imediatamente concluiu que o demônio era o ser mais poderoso da terra e que, portanto, deveria servi-lo. Saiu em busca, em uma jornada de encontrar o seu novo mestre, e enquanto estavam no deserto, o próprio demônio apareceu para São Cristóvão. Enquanto caminhavam juntos, Cristóvão notou que o demônio, ao avistar uma cruz, desviou o caminho e percorreu uma distância muito maior a fim de não passar perto da cruz. São Cristóvão, então, intrigado, perguntou ao demônio que confessou: houve um homem chamado Jesus Cristo, que por meio da sua morte na cruz, trouxe a salvação para a humanidade, e quando vejo o seu sinal, fico apavorado e fujo dele. Logo, São Cristóvão percebeu que havia alguém mais poderoso que o demônio, e essa pessoa, e esse Deus era Jesus Cristo, e saiu numa busca desenfreada para encontrar Jesus Cristo. Quando ele encontra um velho eremita, ele pergunta como deveria encontrar Jesus. O velho disse: jejue e ore. São Cristóvão disse que, por algum motivo, isso não seria possível. O velho disse, então, faça caridades em nome de Deus, e assim você vai encontrar Deus no próximo. E sugeriu que São Cristóvão, que era muito forte, ficasse na beira de um grande rio, um rio forte, mas que não era tão profundo, ajudando as pessoas a cruzarem aquele rio. Então, dia e noite, São Cristóvão ficou lá, ajudando as pessoas com o seu porte físico, carregando elas de um lado para o outro, atravessando aquele rio. Até que numa noite, ele escutou uma criança chamá-lo para ajudar a atravessar o rio. São Cristóvão colocou essa criança nos ombros e começou a travessia, mas a criança era tão pesada que mesmo São Cristóvão, super forte, temeu se afogar por várias vezes e pensou estar carregando o mundo nas costas. Ao deixar a criança do outro lado do rio, comentou sobre o seu peso, e eis que teve uma surpreendente revelação. Bom homem, respondeu o menino, não te espante, pois não só carregaste o mundo inteiro nas costas, como também o dono do mundo. Eu sou Jesus Cristo, o rei que estás a servir neste mundo. E para que saibas que digo a verdade, põe teu cajado no chão, junto à tua casa, e amanhã verá que ele está coberto de flores e de frutos. E assim São Cristóvão se converte a Jesus Cristo. Outro santo é São Francisco de Assis. 2 anos antes da sua morte, São Francisco se dirigiu para um monte chamado Alverne, a fim de se dedicar à oração, ao jejum, à adoração a Deus. Certo dia, inundado do amor de Deus, Deus desejou se revelar a São Francisco. Estava próximo da festa da exaltação da Santa Cruz, e eis que de repente São Francisco vê descer do alto do céu um serafim, que é um anjo, com 6 asas brilhantes de fogo, mais brilhante de qualquer luz e de qualquer coisa que se poderia imaginar. Rapidamente, o anjo se aproximou de São Francisco, que pôde ver um personagem entre suas asas. Era um homem crucificado e preso a uma cruz. 2 asas se erguiam por cima da cabeça deste homem. 2 permaneciam dobradas para o voo, enquanto outras 2 ficavam sobre o seu corpo. Era Jesus Cristo que aparecia para São Francisco de Assis. E a última santa, que eu gosto pessoalmente dessa santa, até eu costumo ser devoto dessa santa, é Santa Brígida. Santa Brígida é uma santa sueca, ela nasceu na Suécia em 14 de junho de 1303. E ela tem 2 devoções que o próprio Jesus deu a Santa Brígida com várias promessas. Será tópico de um outro vídeo. Os 7 Pai Nossos e as 15 orações. Como Santa Brígida queria saber quantos golpes Jesus levou, ela pedia constantemente para Jesus revelar isso a ela. Ela queria saber o quanto Jesus foi machucado, quantos golpes Jesus levou. O Senhor, um certo dia, aparece a Santa Brígida e diz: eu recebi 5.475 golpes em meu corpo. Se você quiser honrar cada um deles de alguma forma, reze a cada dia durante um ano inteiro.
quando o ano for longo, você honrará cada uma das minhas feridas e das minhas chagas. E Jesus, dando aquelas orações a Santa Brígida, promete muitas graças extraordinárias a quem rezar as 15 orações durante um ano. Depois, as 7 orações durante 12 anos. Então tá aí, 5 santos que viram pessoalmente Jesus Cristo. Existem muitos, centenas, talvez milhares de santos católicos que tiveram visões, aparições de Jesus, de Maria e até do inimigo de Deus. Se você sabe de mais algum, se você quer compartilhar, deixa aí no comentário qual santo que você sabe a história que também viu Jesus pessoalmente. Se inscreva no canal, ative a notificação para receber os nossos vídeos, compartilhe e fique livre para compartilhar qualquer vídeo. Que Deus te abençoe, Deus é nosso Senhor, os santos são apenas nossos modelos, são apenas nossos exemplos de como servir a Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santos e santas de Deus, rogai por nós.